Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se esse mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é o bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair. Aleluia, glória a Deus. Que linda essa canção, né? Quando esse louvor fala você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Muitas vezes o mundo vai te rejeitar, porque o mundo, infelizmente, prefere as trevas do que a luz, né? Então, quando você reflete a imagem do Senhor, quando você, através das suas ações, você faz aquilo que Deus manda, ao invés daquilo que o mundo manda, muitas vezes as pessoas não vão te dar valor, mas Deus reconhece o valor que você tem, né? Aqui ele fala assim, o ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar, porque através das suas ações Deus é glorificado, né? A gente adora ao Senhor porque a gente vê a luz do Senhor refletir através da vida daqueles que amam a Deus, amém? Então essa canção é lindo, né? Porque o ouro, a prata, as coisas desse mundo muitas vezes enchem os olhos das pessoas e faz com que elas fiquem cegas, mas o verdadeiro valor está no amor a Deus, na adoração ao Senhor, em adorar, como no estudo passado, ao fazedor de milagres, aquele que faz milagres e não os milagres, né? Como no estudo da pesca milagrosa, né? Muitos ali ficaram admirados, espantaram, mas não viram além disso, eles ficaram atentos ao milagre, eles ficaram admirados com o milagre, quando na realidade eles tinham que ter ficado admirados com quem fez o milagre, né? Então, infelizmente, a gente vê que existe um culto, uma adoração às coisas criadas. Infelizmente, a gente não vê que muitas pessoas, ao invés de adorar ao Criador da criação, adoram as coisas criadas. Adoram o ouro, adoram o dinheiro, adoram a fama, adoram todas as coisas que são criadas. Mas ao adorador, ao que é o único merecedor de adoração, de toda a honra e toda a glória, ignoram. Não lhe rendem honra, não lhe rendem louvor. Por quê? Porque estão cegados, adorando falsos deuses. Ah, mas como assim, falsos deuses? Tudo aquilo que vai na frente do Senhor, que você põe na frente de Deus, que Deus tem que ser primeiro, é o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas.
Tudo aquilo que você põe na frente do Senhor é um Deus. E é considerado idolatria. Então, muitas vezes, o Deus da pessoa é o dinheiro. Porque está na frente de Deus. Ou um esposo. Ou coisas materiais. Ou pessoas. Né? Então, a gente tem que não somente santos, né? Infelizmente, a gente sabe que tem muita gente ainda cegada pela religião, né? Ao invés de orar a Deus, ora a outras pessoas que se dizem santos. Mas santos são aqueles que fazem a vontade do Senhor. Nós sabemos disso pela palavra. E aqueles que morreram em Cristo estão descansando, eles vão ser ressuscitados naquele dia em que o Senhor vai recolher a sua igreja. Mas Pedro, João, Maria, todos eles morreram em Cristo, glória ao Senhor, foram santos de Deus, mas eles estão dormindo. E o único intercessor é Jesus Cristo de Nazaré, é o Espírito Santo de Deus nessa terra, não tem mais. Então nós temos que orar a Deus, nós temos que orar com a ajuda do Espírito Santo, pedir ao Espírito Santo que nos ajude a orar conforme a vontade do Pai, no nome de Jesus, porque se nós não oramos no nome de Jesus, a oração nem chega no trono de Deus, porque Jesus Cristo é o único caminho. Foi Ele quem derramou seu sangue na cruz. Amém? Então as pessoas quando oram no nome de fulano, ciclano, beltrano, essa oração nem chega no trono de Deus. Amém? É no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. No sangue de Jesus há poder. Então hoje, você vê justamente sobre isso, né? A gente está falando sobre esse tema. E o estudo bíblico está em Oséias, capítulo 10. E vai falar, glória ao Senhor, sobre a destruição dos altares pagãos em Israel. Você vê como que em Deus não existe coincidência, né? O que são altares pagãos? Altares a deuses falsos. A destruição dos altares a deuses falsos. Altares pagãos. Tudo que é pagão não é cristão, né? As pessoas que adoram ídolos, outras religiões, são pagãos. Amém? E aqui no livro de Oséias, é Velho Testamento. Então a gente sabe que Israel simboliza o povo de Deus hoje. Né? Pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a salvação se estendeu a todo aquele que crê no Senhor. Pode ser de Israel, pode ser do Brasil, pode ser da Itália, pode ser da Inglaterra, de qualquer parte. Né? Porque o Senhor morreu na cruz por toda a humanidade. Amém? A graça se estendeu. Ele veio aos judeus, mas os judeus não o receberam como o Senhor. Então, o Senhor Jesus fez o sacrifício na cruz e agora qualquer gente de qualquer nação, se crê no Senhor, é povo de Deus. Se recebe a Jesus como seu Senhor e Salvador, não importa se é lá da China, da Coreia do Norte, da África, da Nova Zelândia, do Brasil, qualquer parte do mundo, aceitou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, começa a leitura na palavra, começa a buscar do Senhor, é família, é povo de Deus. É nossos irmãos na fé. Amém? Então vamos começar a leitura hoje, no capítulo 10 de Oséias, versículo 1, a palavra de Deus, eu leio em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O povo de Israel é como uma parreira cheia de uvas. Quanto mais ricos ficaram, mais altares construíram. E quanto mais a nação progredia, mais colunas do deus Baal foi levantadas. Agora, vamos fazer uma pausa aqui, glória ao Senhor. Você vê aqui, né, que o deus Baal está com D minúsculo, né? Por que que o Senhor fala dessa maneira, né? O povo de Israel é como uma parreira cheia de uva, ou seja, deu muito fruto. Mas quanto mais rico ficavam, eles construíam altares a Baal, né? A gente vê que até hoje tem gente que fala, vai chover, São Pedro, não sei o que da colheita, o Deus da colheita. Naquela época, o Deus da colheita, né, que dava boa colheita para eles, era o Baal, supostamente, né, porque era deuses das nações pagãs que estavam ao redor do povo de Israel. Só que o povo de Israel sabia muito bem que existe somente um Deus. Então, o que é que esse povo que conheceu a Deus no deserto,
que conheceu a Deus, quando o Senhor livrou o povo dele das mãos de Faraó, que abriu o mar, que fez cair maná do céu, que fez todos aqueles milagres. Agora, o que esse povo estava adorando? O Deus Baal, glorificando a Deus Baal porque tinha uva na sua vinha, porque a terra estava frutífera, porque a colheita era boa. Ao invés de glorificar a Deus, eles estavam glorificando a outro Deus, fazendo o Senhor ficar aborrecido. Amém? Vamos continuar aqui no segundo versículo agora. Eles não, olha o que o Senhor fala, eles não são fiéis a Deus e agora eles terão de pagar pelo seu pecado. Porque isso é infidelidade. Quando Deus te dá as coisas, você agradece a Maria, João, a Pedro, faz procissão. Você está sendo infiel, você está sendo prostituta. Você tem uma aliança com o Senhor. O povo de Deus tem uma aliança. O que é aliança? É casado, você é esposa do Senhor. Mas quando você vai com outro Deus, você é uma prostituta. Tanto para homem quanto para mulher. Você está sendo infiel, isso é traição. Idolatria para Deus é algo asqueroso, nojento, porque é uma traição. Então o Senhor fala aqui, eles não são fiéis a Deus e agora eles terão de pagar pelo seu pecado. O Senhor quebrará os seus altares e derrubará as colunas do Deus Baal. Agora você imagina, Deus que escolheu esse povo, que fez todas aquelas maravilhas, que livrou, agora nós vamos comemorar, né, a Páscoa, domingo. O que significa a Páscoa? O dia que o Senhor falou através, né, Deus já tinha mandado a Moisés no Egito para libertar o povo, né? Deus ia usar Moisés para libertar seu povo. E ali teve as pragas, né, que o Senhor mandou no Egito. E a última dela foi a qual que o Senhor ia mandar. O Senhor revelou ao seu servo, falou, olha, fala para o meu povo passar o sangue do cordeiro, de um cordeiro, nas batentes da porta, porque quando o anjo da morte passar, matando todos os primogênitos, quando ele vê o sangue do cordeiro nas batentes da porta, vão poupar aquela casa. Todos os primogênitos do Egito morreram, sem exceção, até os animais primogênitos. Somente os israelitas, os primogênitos israelitas sobreviveram. É isso que é o verdadeiro significado da Páscoa, é isso que nós vamos relembrar agora. E justamente o Senhor foi crucificado numa época como a Páscoa. Amém? Ele é o cordeiro imolado de Deus. Já era uma representação do que viria, né, na época de Moisés. Esse sangue que eles passaram na porta, né, já simbolizava aquilo que o Senhor ia vir fazer mais na frente, entregando sua própria vida. Então ali, tantos livramentos que o Senhor deu, né, e depois dali, e agora esse povo abandonaram, viraram as costas para Deus, estão adorando outro Deus, né? Então ali o Senhor falou que eles vão pagar por isso. E vai derrubar as colunas do Deus Baal, porque esse povo, além de adorar, fazia altares para Deus Baal. Erguiam coluna, sabe? Ou seja, muitas vezes o crente, né, para orar, para jejuar, para buscar do Senhor, ler a palavra, põe tanto o quê, né? Ai, que isso, que aquilo outro, que não sei o quê. Agora, essas pessoas que servem a deuses pagãos, elas não medem esforços. Essas pessoas que fazem trabalho de macumbaria, que vão nesses outros lugares, pagam dinheiro, fazem sacrifício, jejum, oram, levantam de madrugada. Esse povo às vezes caminha longe, caminhada longe, vão em cemitério de madrugada fazer todos esses horrores. Agora, o evangélico, aquele que conhece a palavra, aquele que recebeu o Senhor, fica com 9 horas para levantar, para orar de madrugada, ou até mesmo durante o dia, né? É duro. É muito duro. Sabendo que nós servimos ao Deus que é o Deus vivo e verdadeiro, que fora dele não há outro Deus, que é tudo mentira. Nós servimos ao Deus verdadeiro. Amém? E aqui o povo de Israel sabia muito bem, mas infelizmente assim eles fizeram. Aí no versículo 3 fala assim, eles vão dizer, não temos rei porque não tememos a Deus. E se tivéssemos um rei, o que é que ele poderia fazer por nós? Eles só dizem mentiras, todos juram falso e fazem acordos que não pretendem cumprir.
E aquilo que chamam de justiça é tão perigoso como a erva venenosa que cresce em campo arado. Ou seja, que aqui eles mesmos reconhecem que eles estão nessa situação, que eles estão na pior, que agora eles vão sofrer, né, pela rebeldia deles mesmos. Por quê? Porque eles não temem a Deus. A pior classe de gente é aqueles que não temem ao Senhor, que não reverenciam a Deus. Amém? Então, eles mesmos já dizem, ok, não temos rei porque não tememos a Deus. E se tivéssemos um rei, ou seja, mesmo que Deus, né, tivesse misericórdia, nós tivéssemos um rei, o que ele poderia fazer por nós? Eles só dizem mentiras, todos juram falso e fazem acordos que não pretendem cumprir. E aquilo que chamam de justiça é tão perigoso como a erva venenosa que cresce em campo arado. Ou seja, aqueles que não temem a Deus, que viram as costas para Deus, vivem as suas próprias consequências, caem nas mãos dos seus próprios inimigos. Não são frutíferos. Estão na mão de gente aí corrupta, que é o que a gente vê hoje. Porque na palavra de Deus fala, se a nação se arrepender, se orar para mim, se voltarem, né, se tornarem para mim, se arrependerem dos seus pecados, eu salvarei aquela nação. Bendita é a nação cujo Deus é o Senhor, a palavra diz. Mas o povo só lembra de Deus na hora que está já nas últimas. Porque aí estão sofrendo as consequências do quê? Disso aqui. De reis, ou seja, presidentes, desgovernadores e autoridades que são mentirosos, que prometem e não cumprem. Mas se tivessem obedecido a Deus lá atrás, não estaria passando por essa situação. Amém? No versículo 5, o povo que mora em Samaria ficará com medo e chorará quando o bezerro de ouro de Bet-Aven, que é maneira de falar de Betel, for levado embora. Ou seja, o Senhor vai derrubar todos os altares de Baal. Aqui está falando da região da Samária, naquela época que o povo, quando Deus começar a fazer a limpeza, o povo vai ficar com medo. Porque quando vem o juízo de Deus, quando cai a ira do Senhor, aí as pessoas começam a temer a Deus. Mas até que começa, sabe, infelizmente, às vezes as pessoas, né, ao invés de se arrependerem antes de que isso aconteça, né, mas vão estendendo, vão aborrecendo ao Senhor, e ainda assim o Senhor tem misericórdia de nós, mas nós continuamos insistindo no pecado, não querendo nos arrepender, ignorando a palavra de Deus, ignorando os profetas, os chamados, alerta, Deus fala em sonho, em visão, em várias maneiras, e as pessoas continuam ignorando, até que então vem o juízo do Senhor, aí começam a temer. Vem o tsunami, vem os terremotos, né, vem as enchentes, aí começam a lembrar que existe um Deus no céu, e começar a querer pedir misericórdia né, que perdoe. Mas Deus conhece os corações. Então, o povo que mora em Samaria ficará com medo e chorará quando o bezerro de ouro de Bet-Aven for levado embora. Olha aí, ó, tinha um bezerro de ouro aí que levantaram, que nem eles fizeram no deserto lá, quando Moisés foi subir, orar com Deus. Né? Eles falaram que eles não aguentaram esperar Moisés descer, que eles já tinham que adorar e fizeram uma estátua de ouro. Quando Deus recém tinha aberto o mar para eles passar, feito sair água da rocha, né? Um povo infiel. Então aqui, os sacerdotes pagãos ficarão desesperados ao perderem esse ídolo que era a sua glória, ou seja, porque tem muito sacerdote aí que se diz profeta aqui, né? Nessa época também era assim, por isso que a palavra de Deus é viva, ela é a mesma ontem, hoje, amanhã e para sempre. Assim como naquela época que está falando, né, que os sacerdotes pagãos, ou seja, que não servem a Deus, mas sim a outros deuses, ficarão desesperados ao perderem esse ídolo, né? Esse bezerro de ouro aí construído, que era a sua glória. Hoje a gente vê muita gente se chamando, vindo no nome de Jesus, e o próprio Senhor falou, não, olha, abrem os olhos, nem todos aqueles que digam que vem no meu nome é da minha parte. Porque a gente vê falar, gente dando profecia, né? Fazendo dinheiro às custas dos outros, à base de mentira, falando que Deus falou e Deus não falou nada. Esse é o seu bezerro de ouro. E quando vem Deus desmascar esse povo, esse bezerro de ouro é quebrado,
Aí eles ficam com medo. Por quê? Ficam desesperados. Por quê? Porque esse ídolo era a sua glória, ó. Era a sua fama. Você entendeu? Então, os sacerdotes pagãos ficarão, olha que está no futuro essa palavra, porque aqui a promessa é de que o Senhor vai destruir os altares de pagãos, né? O altar de Baal. Os sacerdotes pagãos ficarão desesperados ao perderem esse ídolo que era a sua glória, pois será levado para a Síria como presente para o grande imperador. Ou seja, que aquilo que você construiu, uma suposta riqueza, à custa do sofrimento dos outros, na desobediência do Senhor, Deus vai entregar tudo isso na mão do seu inimigo. Porque a Síria é inimiga de Israel. O que significa isso? É a nação contrária da de Deus, o povo que não ama Deus. Então, aquele que trabalha uma vida inteira, que tem como ídolo, que tem como Deus o dinheiro, trabalha em vão, porque no final Deus pega esse dinheiro e entrega na mão do inimigo dessa pessoa. Por isso que na palavra fala, em vão trabalha o homem, se não é Deus que edifica a casa. O que quer dizer isso? Em vão você trabalha uma vida inteira se você não tem a Deus em primeiro lugar. Porque essa riqueza que você construiu não vai ficar para a sua descendência. Mas Deus vai entregar na mão de um justo ou na mão do inimigo. Deus vai fazer o que ele quiser com esse dinheiro. Mas você não usufruirá disso aí. Por quê? Porque você teve deuses. Você foi um idólatra. Você não serviu a Deus. Amém? Glória ao Senhor. Então aqui continua dizendo, o povo de Israel ficará com vergonha dos conselhos que seguiu. Né? É que nem muita gente agora. Né? Claro, uma coisa é política, outra coisa é religião, né? O povo não quer misturar as estações, mas está bem claro, cada dia fica muito mais claro, principalmente a gente que está em Cristo, que nós temos liberdade, que Deus tirou a veia nos nossos olhos, que isso aqui é uma batalha espiritual. Né? No mundo a gente vê partidos, a gente vê pessoas divididas, né? Com ideias diferentes, né? Com toda essa coisa que está no mundo, na sociedade, né? Do liberalismo, né? A questão do aborto, a questão de gênero e todas essas coisas, mas nós sabemos que tudo isso, nós estamos em guerra entre o bem e o mal. Entre fazer a vontade de Deus e ir contra em rebeldia, assim como Satanás. Né? Fica bem estabelecido, há uma linha bem marcada entre as coisas que é de Deus e não é de Deus, entre o povo que quer servir a Deus e o que não quer. Mesmo que aqueles que estão do outro lado falam que amam a Deus, mas aquele que ama a Deus tem que obedecer a sua palavra. Né? Sem querer manusear as palavras conforme a sua conveniência. Que a palavra é espada, a palavra corta. Então, às vezes a pessoa fala assim, não, essa palavra não é para mim. Porque essa pessoa ainda não reconheceu o seu pecado, não está preparada para a correção. Que a palavra de Deus corrige. E, infelizmente, muitas vezes nós vemos que uma vida inteira a gente viveu, tinha conceitos de coisa e a gente estava totalmente equivocado. Até que a gente, através da palavra, o Senhor fez nós ver a verdade, entender. Amém? Então, aí depois a gente, né, se arrepende, fala assim, poxa vida, né, se eu tivesse seguido, né, se eu tivesse conhecido a palavra de Deus, né, a gente se envergonha de ter crido, acreditado em conselhos de gente cega, de gente que, né, inconscientemente ou conscientemente servem a Satanás. É a mesma coisa que o Senhor está falando. O povo de Israel ficará com vergonha dos conselhos que seguiu. Amém? E no 7 fala assim, o rei de Israel será levado embora como um cisco que é carregado pela correnteza. Ou seja, aquele que se orgulhava, aquele que era pompa, que eu sou o rei, que não sei o quê, agora é levado embora como um cisco. O que é um cisco? Nada. Um zero à esquerda. Pela correnteza. Essa é a glória do homem. Ah, porque eu sou, porque eu tenho, porque eu faço e aconteço. Você não é nada sem Deus. Nós não somos nada sem Deus.
Você vive pela misericórdia de Deus. Se Deus resolver tirar teu ar, você acabou, morreu, puf, já era. As pessoas vivem e respiram. Se puderam hoje sentar numa mesa, comer um prato de comida, agradecer ao Senhor, porque Ele tem misericórdia da tua vida. Nós não somos nada. O ser humano tem que deixar com essa arrogância. Nós temos que deixar com essa arrogância de que, não, eu fiz, eu posso, eu aconteço, tudo que eu tenho é meu. Isso é mentira de Satanás. Acorda, desperta. É Deus que tem um plano na tua vida, que tem misericórdia, que quer te salvar, que te alimenta todo dia, que te dá o ar para respirar, que te levanta pelas manhãs. Quando a gente vai deitar e de noite, de manhã não levanta? A gente se esquece, a gente já levanta reclamando que a gente devia agradecer ao Senhor, porque Ele ainda tem plano e propósito de salvação para nós. Tem uma obra que Ele precisa concluir na nossa vida. Muita gente já partiu desse mundo. E infelizmente tem muitas almas partindo sem Cristo. Então, como é que a gente vai ficar de braço cruzado? Como é que a gente vai ficar emburrado com Deus? Como é que a gente vai deixar de orar? Como é que a gente vai ficar afanado com as nossas causas, os nossos problemas diários, sabendo que existe milhões de almas indo para o inferno todo dia, morrendo sem Cristo? Agora, por que Deus está ensinando a palavra para mim e para você? Tanto no Velho como no Novo Testamento, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Para que a gente abra a boca e fale para alguém que Deus é real, que Deus salva, que Deus cura, que Deus é liberta, que Ele está vivo. Ele não está pregado naquela cruz que está na Igreja Católica. Esse domingo, nós vamos comemorar a Páscoa, mas nós vamos comemorar, sabe o quê? A vitória de Jesus Cristo sobre a cruz do Calvário, não a morte de Jesus, porque Ele ressuscitou. E aquele que não acredita que Jesus ressuscitou não é cristão. Jesus Cristo está vivo. Ele não está pregado naquela cruz. Ele ficou pregado naquela cruz algumas horas. Depois ele foi retirado daquela cruz. Ele desceu ao inferno. Pegou a chave do Hades de Satanás. Satanás não tem nem a chave da porta da casa dele. Quem tem é Jesus Cristo. Jesus Cristo foi lá, pisou na cabeça de Satanás, o Senhor repreenda, pegou a chave do Hades, libertou um monte de gente que estava no inferno que ainda não tinha sido predicado. Muitos deles foram vistos em Jerusalém, ressuscitado. Jesus Cristo veio, participou com os discípulos vários dias e depois ascendeu ao céu. E o anjo falou para os discípulos que estavam tristes: por que vocês estão tristes? Do mesmo jeito que você viu o Senhor subir, Ele vai descer, Ele vai vir buscar o seu povo. Sabe por quê? Porque quem vem está vivo. Jesus Cristo está vivo. Então, quando nós não confiamos no Senhor, é porque a gente não entende que Ele está vivo. Eu confio em você, você é minha mãe, eu sei que você está viva, eu confio em você. No meu Senhor, eu confio porque Ele está vivo. Agora, a pessoa que não tem confiança em Deus é porque não acredita que Ele está vivo. Creia naquela cruz pregada. Deus não está pregado naquela cruz. Amém? Aquela cruz é importante para a gente lembrar o amor de Deus por nós. O que Ele teve que padecer para que hoje eu e você pudéssemos ir ao Pai. Mas Ele está vivo. Então, nesse domingo, que é domingo de Páscoa, que muita gente nem sabe o que significa, come chocolate, é uma coisa comercial, tudo bem. Mas o verdadeiro sentido da Páscoa é a vitória do nosso Senhor Jesus Cristo naquela cruz do Calvário. Ele nos comprou naquela cruz. Satanás tinha uma carta como se nós fosse escravo de propriedade nossa. Porque pelo pecado nós pecamos, nós pertencia a Ele. Porque Adão pecou e nós pertencia a Ele, nós éramos descendentes de Adão. Jesus Cristo veio e falou assim, eu comprei a carta de alforria aqui, dela. Ela é minha agora. Amém? Então nós pertencemos a Cristo, Ele está vivo, Ele está sentado no trono, Ele quer que a gente confie nele, que a gente seja fiel a Ele, que Ele ajuda a gente. A gente tem que orar, a gente tem que buscar do Senhor. Então, para concluir, para não ficar muito extenso, já terminando aqui, o versículo 7 fala assim, o rei de Israel será levado embora, como um cisco que é carregado pela correnteza. Os altares dos montes de Avém, né, que é ali, Avém em hebraico quer dizer mal ou idolatria, aqui se refere à cidade de Betel, né, uma vez mais. Então, os altares dos montes de Betel, onde o povo adora ídolos, serão destruídos.
e ficarão cobertos de mato e de espinhos. O povo dirá às montanhas: caiam em cima de nós, e os montes caiam em cima de nós. Ou seja, vão ficar desolados, vão ficar desesperados, esse povo mau, esse povo que vira as costas para Deus, porque Deus vai fazer a limpa. E já começou, né? Já começou. A gente viu aí o que aconteceu na Bahia, né? Ali existe muito trabalho de macumbaria, né? Infelizmente, Deus vem falando, Ele vem falando. E não só ali, São Paulo, Rio de Janeiro, em todas as partes Deus está fazendo a limpa. E no mundo completo, não é só no Brasil. Graças a Deus, porque a correção vem para ensinar, vem para que as pessoas temam, vem para que as pessoas se arrependam, vem que as pessoas caiam em si, meu Deus, o que eu tive fazendo? Me perdoa, me desculpa, Senhor, eu errei. Né? Eu vivi uma vida longe de Ti, pecando contra Ti, te entristecendo, fazendo o que Te aborrece, Senhor. Mas, né, me ajuda, Senhor, que eu quero servir a Ti. Tu és o verdadeiro Deus. Né? Me perdoa, Senhor. Me ajuda, que eu quero seguir ao Senhor de agora para diante. Né? Já não quero viver essa vida de mentira. Então, o Senhor ajuda aqueles que têm, sabe, que tomam essa decisão de fazer a vontade de Deus. Porque com as nossas próprias forças, a gente não tem condição. Não tem. Se a pessoa fala assim, não, eu quero sair, eu quero começar a andar em linha reta para depois receber Jesus Cristo, nunca vai fazer. Porque a decisão quem põe no nosso coração é Deus. Mas nós temos que pedir ao Senhor. Nós temos que reconhecer que nós estamos andando direitinho pro abismo, pro matadouro, pro lago do fogo do inferno. Mas tem que haver um reconhecimento, e aí o Senhor toca no coração para que a gente então comece a ver o pecado como ele é. É que nem a pessoa quando fuma. A pessoa quando fuma não sabe que o cigarro é ruim. Não acha que o sabor é ruim. Mas aquele que não fuma sabe que é terrível. O cheiro é ruim, o sabor é ruim, tudo é ruim. Não tem nada de bom no cigarro, mas aquele que está no vício está atado, não acha ruim. Você entendeu? Está aprisionado pelo vício. Então, quando o Senhor vem, isso é um exemplo, né? Tem várias formas que a gente vê aí de atadura. Tem a atadura da vaidade, tem a atadura do álcool, né? Tem gente tomando aí quase até veneno para ficar embriagado, né? E etc. Aí vai, né, no mundão afora. Então, quando Deus vem, entra na nossa vida, fala assim, meu Deus, mas eu não quero isso. Né? Eu ainda estando atado, um dia de ressaca, falei, meu Deus do céu, não quero mais. Mas não consigo, não tenho força, porque eu falo isso agora, que eu estou me sentindo mal, mas daqui a pouco eu já quero de novo. Eu não aguento, o mundo te puxa de uma tal maneira que chega quinta, sexta-feira. A pessoa que bebe, a pessoa que está no vício, a pessoa que está no mundo, não tem força para dizer não. Não tem força. Que está lutando contra o próprio corpo, está lutando contra a sociedade. Estou falando um estilo de pecado. Tem vários, né? Isso é os mais conhecidos. Mas tem vários. Tem várias formas que a gente pega contra Deus. Então, assim, se eu for esperar, falar assim, não, eu vou só servir a Cristo, eu não vou pedir. Se você não pede ajuda ao Senhor, você nunca jamais terá força para sair daquela situação, né? Ah, não, mas e se eu falar para Deus agora, mais para frente vai dizer que, vamos supor que, né, sexta-feira que vem eu queira beber, e aí eu já falei com o Senhor e não sei o que. Se a gente ficar postergando, jogando para frente, a gente vai achar 1001 desculpa e a carne que vai ajudar, vai fazer uma lista de melhor você esperar. Não faça ainda hoje, porque pode ser que amanhã tenha um pagode, venha um carnaval, venha um ano novo, venha um não sei o que, venha um não sei o que. Então o mundo vai estar sempre dando várias ideias para você não seguir Cristo. Mas o que acontece? Nós não sabemos. A qualquer hora o Senhor vai vir buscar o seu povo. Nós não sabemos. E se ele, por exemplo, até o dia, muita gente fala assim, não, mas aqui vai demorar para até que Jesus venha. Quando Jesus vir, eu já aceitei a Cristo, já estou mais velho. Mas você não sabe se você vai viver até amanhã. Se você morre hoje, na hora do seu... Você vai deitar e não levanta, já Cristo veio para você. Agora, veio se você é de Cristo. Você não vê, se você não é de Cristo, quem vem para você não é Jesus, não. São os mesmos demônios. Infelizmente, isso é uma verdade que as pessoas não querem falar, não querem pensar, mas é uma realidade que todos os dias acontece. Ficam postergando entregar a vida para Cristo, mas Deus
tem misericórdia. Então, vem essas enxurradas, vem esses tsunamis, vem essas coisas pro povo, né? Meu Deus, né? Existe um Deus, está sentado no trono, ele está vendo todas as palhaçadas que eu estou fazendo. Né? Não só está vendo, como ele está vendo meu coração também, que está sujo, bem sujo. Que Deus nos ajude, né? E realmente faça limpa desses altares de Baal, porque quem dá força ao inferno são os próprios seres humanos, que adoram, que exaltam as coisas do mundo que pertencem às trevas, né? É que nem produto ruim, música ruim, comida ruim, por exemplo, coisas que a gente sabe que não são saudáveis, né? Se a gente deixa de comprar, se a gente, né, perde a força, acaba. Mas por que estão aí no mercado? Porque, né, tem consumidor. Tem muito consumidor do que não presta. Então, o que não presta está dominando. A mesma coisa com o reino dos céus e as trevas. Né? E não pense, ninguém pode pensar que Satanás não é amigo de ninguém. Ele veio para matar, roubar e destruir. O povo fala assim, mas né, o que eu vou fazer lá no céu? No céu é chato. E umas pessoas que não têm entendimento, são completamente, né, ignorantes, que lá no inferno estão meus amigos. Teus amigos estão queimando o lago de fogo eternamente, porque Satanás não tem amigo. Existe um lugar preparado para os rebeldes que não foi feito para ser humano. Mas infelizmente eles vão para lá por própria conta. E quando eles descobrem já é tarde demais. Amém? Vamos agradecer ao Senhor por essa palavra. Deus amado, Deus querido, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa palavra de poder, meu Deus, porque sabemos que Tu és Deus vivo e real, Senhor, e Tu és o único digno de adoração, de toda honra e toda glória, Pai. Perdoa nossos pecados, meu Deus, perdoa as nossas transgressões, nossas rebeliões, nossas rebeldias, Senhor, toda a nossa infidelidade, Senhor. No nome de Jesus, nós te rogamos, nós te suplicamos, pelo sangue do Cordeiro de Deus, Senhor, ajuda-nos a despertar, aborrecer o pecado, meu Deus, a ser fiel a Ti, Pai. Oh, meu Deus, a buscar, Senhor, fazer a Tua vontade e apartar-nos do mal, Senhor. No nome de Jesus, Senhor. É o que nós pedimos, que nesta noite mais almas sejam alcançadas, se arrependam dos seus pecados, se entreguem a Cristo, meu Deus. Oh, Papai querido, no nome de Jesus é que oramos e agradecemos. Obrigada, meu Deus. Amém.